Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, salve Maria e viva Cristo Rei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a aula de catecismo. Catecismo de São Pio X. Então, hoje dia 6 de março, tá bom? Já estamos na quaresma. Então, hoje é a aula número 14. Bom, explicando aqui a vocês sobre o Catecismo de São Pio X. Foi escrito pelo próprio São Pio X em 1905, tá? Ele é um catecismo de Trento, mas é de perguntas e respostas. Assim, mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então, vamos começar com a oração do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, na aula passada, nós estudamos o capítulo 5 sobre a Santa Missa. E hoje vamos estudar o capítulo 6, deixa eu ver aqui para conferir, capítulo 6 sobre a penitência, que é a confissão, tá bom? E a aula é assim, perguntas e respostas, tá certo? Então, capítulo 6, primeiro artigo, primeiro parágrafo da penitência em geral. O que é o sacramento da penitência? A penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Por que se dá a este sacramento o nome de penitência? Dá-se este sacramento o nome de penitência porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta, né, um pecado, deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. Ele sempre dá uma penitência, não é, para a gente cumprir, não é isso? Ok. A próxima pergunta: por que este sacramento se chama também confissão? Chama-se este sacramento também confissão, porque para alcançar o perdão dos pecados não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles ao sacerdote, isto é, confessá-los. Quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Isso se fala na Santa Bíblia, né? Como deu Jesus Cristo aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Jesus Cristo deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão-lhe perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão-lhe retidos. Ou seja, durante a confissão, tá, o padre pode recusar a dar absolvição, né? Isso nunca me aconteceu, graças a Deus, mas eu conheço pessoas que isso aconteceu e, entendeu? Tem que respeitar respeitar a vontade do padre, né? Ele deve ter motivos, né? Então,
Geralmente os motivos para não dar absolvição é quando a pessoa insiste ainda em pecar, né? Entendeu? Então, o padre tem que ter muito discernimento, né? Para saber os nossos corações. Qual é a matéria do sacramento da penitência? Distingue-se a matéria do sacramento da penitência em remota e próxima. A remota é constituída pelos pecados cometidos pelo penitente depois de batismo. E a matéria próxima são os atos do próprio penitente, isto é, a contrição, a acusação e a satisfação. Isso durante a confissão, né? Qual é a fórmula do sacramento da penitência? A fórmula do sacramento da penitência é esta: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não fala exatamente assim, a confissão está inválida, tá? Ele não, se ele por acaso dizer, os seus pecados estão perdoados, você já pode ir para casa, Deus te abençoe, tal, tal, tal. Não, não é assim. Se isso acontecer, você tem o direito de pedir ao padre, não, padre, eu quero a fórmula correta, né? Que a gente deve falar com educação, né? Com o padre, né? Mas ser firme, né? Porque senão a confissão não é válida, tem que ser exatamente assim. A Deus te abençoe, ou Deus te absolve, Jesus te absolve. Não, não é assim. É eu, porque ele está falando em nome de Jesus. Ali não é nem o padre que está ali, é Jesus. Então ele tem o poder de dizer em nome de Jesus, né? Entendeu? Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda tem que dizer essa parte, né? Pessoal, eu te absolvo dos teus pecados. Pode ir para cá. Não. Tem que dizer também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Quem é o ministro do sacramento da penitência? O ministro do sacramento da penitência é o sacerdote aprovado pelo bispo para ouvir confissões. O diácono não tem esse poder, tá? Somente o padre. Por que o sacerdote deve ser aprovado pelo bispo? O sacerdote deve ser aprovado pelo bispo para ouvir confissões, porque para administrar validamente este sacramento não basta o poder da ordem religiosa, mas é necessário também o poder de jurisdição, isto é, a faculdade de julgar, que deve ser dada pelo bispo, tá? Somente com a permissão do bispo. Quantas são as partes do sacramento da penitência? As partes do sacramento da penitência são, primeiro, a contrição, o arrependimento, né? A confissão, né? Na hora que vai dizer os pecados. A satisfação da parte do pecador, né? E a absolvição da parte do sacerdote. O que é a contrição ou a dor dos pecados? A contrição ou a dor dos pecados é um desgosto da alma, pelo qual se detestam os pecados cometidos e se propõe não os tornar a cometer no futuro. O que quer dizer essa palavra contrição? A palavra contrição quer dizer fratura ou despedaçamento, como com uma pedra esmagada e reduzida a pó. Contri, né? Ela se desfaz, né? Se despedaça, né? Porque se dá o nome de contrição à dor dos pecados. Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, em certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Em que consiste a confissão dos pecados? A confissão consiste na acusação distinta dos nossos pecados ao confessor, para dele recebermos a absolvição e a penitência. Por que é que a confissão se chama acusação? Chama-se a confissão acusação porque não se deve ser
outra narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. A gente tem que se acusar, né? Fazer aquela acusação própria, né? De si mesmo dos pecados. O que é a satisfação ou penitência? A satisfação ou penitência é a oração ou outra boa obra que o confessor impõe ao pecador em expiação dos seus pecados. Depois de terminar, quando a gente termina de dizer nossos pecados, o padre vai dizer qual é a nossa penitência. Geralmente 3 Ave-Marias, ou não sei, um terço, ou então pode se mandar fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim que sair da confissão, a gente deve cumprir imediatamente a penitência, né? O que ele nos pediu. O que é a absolvição? A absolvição é a sentença que o sacerdote pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao pecador. Das partes do sacramento da penitência, qual é a mais necessária? Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, né, o arrependimento, né? Porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados. E com ela só, quando é perfeita, pode obter-se o perdão, contanto que seja unida com o desejo, ao menos implícito, de confessar-se. Dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? O sacramento da penitência confere a graça santificante, com a qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confessarem e de que haja arrependimento. Commuta a pena eterna, intemporal, da qual também é perdoada uma parte maior ou menor, conforme as disposições do penitente. Faz reviver o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Dá a alma auxílios oportunos para não recair no pecado e restitui a paz à consciência. Né? É muito bom quando a gente sai da confissão com aquela paz, né, interior no nosso coração, na nossa alma, né, de ter aquela alma limpa. É o sacramento da penitência necessário a todos para se salvarem? O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que depois do batismo cometeram algum pecado mortal. É bom confessar-se com frequência. Confessar-se com frequência é coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Tem o sacramento da penitência a virtude de perdoar todos os pecados, por mais grandes que sejam? Sim, o sacramento da penitência tem virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, contanto que se receba com as devidas disposições. O que é aqui devidas disposições? Arrependimento e contrição, né? Quantas coisas são necessárias para fazer uma confissão bem feita? Para fazer uma boa confissão, são necessários 5 coisas. 1. Exame de consciência. Antes da confissão, gente, é muito bom a gente se preparar bem, até com um caderninho, uma folha de papel, escrever tudo, né? Todos os pecados cometidos, né? Para a gente não esquecer nada lá, né? 2. A dor de ter ofendido a Deus. 3. Propósito de nunca mais pecar, né? Isso é muito importante aí, esse quesito aí 3. 4. Acusação dos próprios pecados.
5. Satisfação ou penitência, que o padre mandar fazer. Que devemos fazer antes de tudo para bem nos confessarmos? Para bem nos confessarmos, devemos, antes de tudo, pedir de todo o coração ao Senhor que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e força para os detestar. Nessa hora, nós devemos pedir muita ajuda ao Divino Espírito Santo. Minha recomendação. E também pedir ajuda ao nosso anjo de guarda para nos ajudar. Terceiro parágrafo do exame de consciência. Que é o exame de consciência? O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita. Como se faz o exame de consciência? Faz o exame de consciência trazendo diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos de Deus e da Igreja, e contra as obrigações do próprio Estado. Sobre que mais coisas devemos examinar-nos? Devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre essas ocasiões de pecado. No exame de consciência, devemos examinar também o número dos pecados. No exame devemos examinar também o número dos pecados mortais. Também, durante a confissão, a gente pode, né, e deve dizer quantas vezes fez tal pecado. Por exemplo, mentiu quantas vezes? Se lembrar, foi 3 vezes, 5 vezes, foi só uma vez. É importante se lembrar, né? Que é necessário para que um pecado seja mortal. Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas: matéria grave, plena advertência e consentimento perfeito da vontade. Quando há matéria grave? A matéria grave quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e da Igreja. Quando há plena advertência no pecado. A plena advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Quando no pecado há o consentimento perfeito da vontade. Há no pecado o consentimento perfeito da vontade quando se quer fazer deliberadamente uma coisa, embora se reconheça que é culpável. Por exemplo, a pessoa sabe que aquilo é um pecado, mas quer fazer. Entendeu? Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência, deve usar-se aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Né? Examinar bem. Quanto tempo se deve empregar no exame de consciência? Deve empregar-se no exame de consciência mais ou menos tempo, conforme a necessidade. Isto é, conforme o número e a qualidade dos pecados que sobrecarregam a consciência e conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. Como se pode facilitar o exame para a confissão? Facilita-se o exame para a confissão fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia, né? Da dor ou arrependimento. O que é a dor dos pecados? A dor dos pecados consiste num desgosto e numa detestação sincera da ofensa feita a Deus. De quantas espécies é a dor? A dor é de 2 espécies, dor dos pecados, né? Perfeita ou de contrição, imperfeita ou de atrição. Que é a dor perfeita ou de contrição. A dor perfeita
é o desgosto de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitivamente bom e digno por si mesmo, de ser amado sobre todas as coisas. Por que se chama perfeita a dor de contrição? Chama-se perfeita a dor de contrição por duas razões. Porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou prejuízo. 2. Porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados independentemente da confissão? A dor perfeita não nos alcança o perdão dos pecados independentemente da confissão, porque sempre inclui a vontade de se confessar. Porque a dor perfeita ou contrição produz este efeito de nos confessar, conceder o estado de graça? A dor perfeita ou contrição produz este efeito porque procede da caridade que não pode encontrar-se na alma juntamente com o pecado mortal. Que a dor imperfeita ou atrição? A dor perfeita ou atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz, isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nessa ou noutra vida, ou pela própria feiura do pecado. Que condições deve ter a dor para ser boa? A dor, para ser boa, deve ter 4 condições. Deve ser interna, sobrenatural, suma e universal. O que quer dizer a dor deve ser interna? Quer dizer que deve estar no coração e na vontade, e não só nas palavras. Porque a dor deve ser interna. A dor deve ser interna porque a vontade que se afastou de Deus com pecado deve voltar para Deus, detestando o pecado cometido. O que quer dizer a dor deve ser sobrenatural? Quer dizer que deve ser excitada em nós pela graça do Senhor e a devemos conceber levados por motivos que procedem da fé. Porque a dor deve ser sobrenatural. A dor deve ser sobrenatural porque é sobrenatural o fim a que se dirige, isto é, o perdão de Deus, a aquisição da graça santificante e o direito à glória eterna. Explicar melhor a diferença entre a dor sobrenatural e a natural. Quem se arrepende por ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno por si mesmo de ser amado, pode ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado, tem dor sobrenatural, porque estes são os motivos fornecidos pela fé. Quem, ao contrário, se arrependesse só pela desonra ou castigo que vem dos homens, ou por algum prejuízo puramente temporal, teria dor natural, porque se arrependeria só por motivos humanos. Porque a dor deve ser suma. A dor deve ser suma porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, visto ser a ofensa de Deus suma bem. Para ter dor dos pecados, é porventura necessário chorar, como às vezes se chora pelas desgraças dessa vida? Não, não é necessário que materialmente se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. O que quer dizer que a dor deve ser universal? Quer dizer que deve estender a todos os pecados mortais cometidos. Porque a dor se deve estender a todos os pecados mortais cometidos. Porque quem se não arrepende, ainda que seja de um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus.
Que devemos fazer para ter dor dos nossos pecados? Para ter dor dos nossos pecados, devemos pedi-la de todo o coração a Deus e provocar essa dor em nós mesmos, ao pensar no grande mal que fizemos, pecando. Como faremos para nos empenhar a detestar os pecados? Para me empenhar a detestar os pecados, considerarei, primeiro, o rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que inferiu a minha alma e me tornou merecedor das penas eternas do inferno. 2. Que perdi a graça, a amizade e a qualidade de filho de Deus e a herança do paraíso. 3. Que eu ofendi o meu Redentor, que morreu por mim, e que os meus pecados foram a causa da sua morte. 4. Que desprezei o meu Criador e meu Deus, que lhe voltei as costas a ele, meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente. Devemos ter grande empenho quando nos vamos confessar em ter verdadeira dor dos nossos pecados? Sim, quando nós nos vamos confessar, devemos ter muito empenho em ter verdadeira dor dos nossos pecados, porque esta é uma coisa mais importante de todas. E se falta dor, a confissão não é válida. Quem se confessa só de pecados veniais deve ter dor de todos os pecados? Quem se confessa só de pecados veniais, para se confessar validamente, basta que se arrependa de algum deles, mas para alcançar o perdão de todos é necessário que se arrependa de todos os que reconhece ter cometido. Quem se confessa só de pecados veniais e não está arrependido nem sequer de um só faz uma boa confissão? Quem se confessa só de pecados veniais e não está arrependido, nem sequer de um só, faz uma confissão nula. A confissão, além disso, é sacrilega e se adverte que lhe falta a dor. Que convém fazer para tornar mais seguras confissões, a confissão só de pecados veniais? Para tornar mais segura a confissão só de pecados veniais, é prudente acusar com verdadeira dor também algum pecado mais grave da vida passada, ainda que já confessado algumas vezes. Ou seja, podemos ainda confessar, não que não foi perdoado antes, né? Quando fizemos nossos pecados e confessados, mas podemos ainda falar daquele pecado se for muito grave, né, e nos incomoda, né, a consciência, devemos sempre, podemos falar. É bom fazer com frequência o ato de contrição. É coisa boa e muito útil fazer com frequência o ato de contrição, principalmente antes de se deitar. E quando se tem certeza ou se duvida de ter caído em pecado mortal, para recuperar mais depressa a graça de Deus. É útil, sobretudo, para alcançar mais facilmente de Deus a graça de fazer semelhante ato na ocasião de maior necessidade, isto é, em perigo de morte. Em que consiste o propósito? O propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para o evitar. Que condições deve ter essa resolução para ser um bom propósito? Para ser um bom propósito, essa resolução deve ter principalmente 3 condições: de ser absoluta, universal e eficaz. O que quer dizer o bom propósito deve ser absoluto? Quer dizer que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, de lugar ou de pessoa.
que quer dizer o bom propósito deve ser universal? O bom propósito deve ser universal quer dizer que devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, tanto os que já tenhamos cometido no passado, como os que poderíamos cometer ainda. O que quer dizer o bom propósito deve ser eficaz? O bom propósito deve ser eficaz quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas antes que cometer um novo pecado, de fugir das ocasiões perigosas de pecar, de destruir os maus hábitos e de satisfazer a todas as obrigações ilícitas contraídas em consequência dos nossos pecados. O que é que se entende por mau hábito? Por mau hábito, entende-se a disposição adquirida para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nos acostumamos. O que devemos fazer para corrigir os maus hábitos? Para corrigir os maus hábitos, devemos vigiar sobre nós mesmos, fazer muita oração, confessar-nos com frequência, ter um bom diretor espiritual, sem mudá-lo, e pôr em prática os conselhos e os remédios que ele nos propõe. Que se entende por ocasiões perigosas de pecar? Por ocasiões perigosas de pecar, entende-se todas aquelas circunstâncias de tempo, de lugar, de pessoas, né? Ou de coisas que, pela sua própria natureza ou pela nossa fragilidade, nos induzem a cometer o pecado. Mas companhias, né? Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões de todas as ocasiões perigosas. Somos gravemente obrigados a evitar as ocasiões perigosas que de ordinário nos levam a cometer o pecado mortal, que se chamam ocasiões próximas de pecado. Isso inclui pessoas, tá, gente? Também, sabe? A gente deve evitar pessoas com qual se pecamos antes, mas temos que evitar essas pessoas, né? Que deve fazer quem não pode evitar alguma ocasião de pecado? Quem não pode evitar alguma ocasião de pecado, diga ao confessor e siga os conselhos dele. Que considerações nos auxiliam a fazer o propósito? Para fazer o propósito, auxiliam-se nas mesmas considerações que servem para excitar a dor, isto é, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus. Tem que ter temor a Deus, né? E para amar a sua infinita bondade. Da acusação dos pecados ao confessor. Depois de vos terdes disposto bem para a confissão, com exame, com a dor e com o propósito que há vez de fazer. Depois de me ter disposto bem com o exame, com a dor e com o propósito, irei fazer ao confessor a acusação dos meus pecados para receber a absolvição. De que pecados somos obrigados a confessar-nos? Somos obrigados a confessar-nos de todos os pecados mortais. É bom, porém, confessar também os veniais. Quais são as qualidades que devem ter a acusação dos pecados ou confissão? As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Deve ser humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. O que querem dizer as palavras acusação deve ser humilde? A acusação deve ser humilde, quer dizer que o penitente deve acusar-se diante do seu confessor sem altivez de ânimo ou de palavra, mas com sentimentos de um réu, mas sentimento de um réu que reconhece a sua culpa e compadece diante do juiz. O que quer dizer a acusação deve ser íntegra? A acusação deve ser íntegra, quer dizer que devem confessar com as suas circunstâncias e no seu número todos os pecados mortais, cometidos desde
a última confissão bem feita e dos quais se tem consciência. Quais são as circunstâncias que se devem dizer para que a acusação seja íntegra? Para que a acusação seja íntegra, devem acusar-se as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Todas as dúvidas, gente, durante a confissão se pode perguntar ao padre, né? Somente das circunstâncias, né? Por que fez isso e tal, né? Mas não para nos defender. Nós lá não estamos para nos acusar, né? Também não se deve colocar desculpas, né? Mas é bom dizer alguns detalhes. Aí o padre é o juiz, ele vai dizer, né? Se ele for um bom padre. Quais são as circunstâncias que mudam a espécie do pecado? As circunstâncias que mudam a espécie do pecado são aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venial se torna mortal, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais, né? Depende muito do caso. Dai-me um exemplo de uma circunstância que faça tornar mortal um pecado venial. Aqui um exemplo. Quem, para se desculpar, dissesse uma mentira da qual resultasse dano grave para o próximo, deveria manifestar essa circunstância que muda a mentira de oficiosa em gravemente nociva, né? Dá-me agora exemplo de uma circunstância pela qual uma e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados. Ok. Quem tivesse roubado uma coisa sagrada, alguém da igreja, né, foi na igreja, roubou alguma coisa da igreja, deveria acusar esta circunstância, que acrescenta ao furto a malícia do sacrilégio. Entendeu? É uma coisa muito grave, né? Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo. Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se, porém, o quiser acusar, deverá acrescentar que não tem a certeza de ter cometido. Isso é uma muito boa sugestão aí, né, gente? Olha, muito importante, né? Isso acontece com a gente o tempo todo. A gente não, né, não sabe se aquilo foi pecado ou não, né? Há pecados, claro que a gente sabe, que é óbvio que sabemos, mas tem coisas que nos pega assim, será que foi mesmo pecado? Então, deveria perguntar, né? O padre. Ok. Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados, deve acusar o número aproximado. Por exemplo, quantas vezes falou mentira, quanto fez tal. Sei lá, pessoas que usam muito de palavrão, né? Entendeu? Tem dizer quantas vezes. Esse é faz parte do mau costume, sabe? As pessoas que usam muito palavrão, algo que eu nunca faço. Ok. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento, né? Não de propósito, esquecimento, um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, né? Depois sai da confissão a pessoa, aquilo, né? Somos obrigados a acusá-lo noutra confissão? Agora aí que venha. Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança,
Somos obrigados, sim, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que de novo nos confessar, né? Na próxima vez tem que se confessar. Quem por vergonha ou por outro motivo culpável, cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal que comete. Quem por vergonha, e temos muitas vezes pessoas, né, que cometem esse tipo de pecado, fica com vergonha. Mas tem que falar. Quem por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento e por isso torna-se réu de gravíssimo sacrilégio. Quem ocultou voluntariamente algum pecado mortal na confissão, como há de conciliar a própria consciência? Quem ocultou culpavelmente, de propósito, né, algum pecado mortal na confissão, deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões, desde a última bem feita. Isso, exatamente. Vai ter que dizer todas as... Porque não só comete um sacrilégio, mas a confissão dos outros pecados foram inválidos também, entendeu? Então, por isso que é importante repetir todos os pecados. Tem que dizer aquilo, né? Que ocultou, quantas vezes ocultou, e dizer, se lembrar dos outros pecados que disse da outra vez. Aí fica ainda pior a situação. Que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão. Quem se vir tentado, a tentação, né, a calar um pecado grave na confissão, deve considerar o seguinte: primeiro, que não teve vergonha de pecar na presença de Deus, que vê tudo, né? 2, que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado, ter uma morte infeliz e, por isso, envergonhado no dia do juízo universal em face do mundo inteiro. 3, que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental sob pecado gravíssimo e com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. Né? Não se deve ter vergonha, compadre. Que significam essas palavras? A acusação deve ser sincera. A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem os desculpar, sem os diminuir e sem os aumentar. Que significa essas palavras? A confissão deve ser prudente. A confissão deve ser prudente significa que ao confessar os pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos e que devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios, né? Mas ela fez isso porque a fulana fez não é necessário isso, né, gente? A confissão é nossa, não dos outros. Que significam essas palavras? A confissão deve ser breve. A confissão deve ser breve significa que não devemos falar de coisas inúteis ao confessor. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será mais custoso, sobretudo se são muito vergonhosos. Ainda que confessar a outro homem, a outra pessoa, os próprios pecados pode ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino, e de outro modo não se pode obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações do modo de se confessar. Como devemos nos apresentar ao confessor? Pondo-se de joelhos aos pés do confessor e se diz: abençoai-me, sim, Padre, porque pequei. Então, muitas pessoas fazem sentado, né?
o cara a cara e sentado, se deve fazer de joelhos. Que fareis enquanto o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. Depois de ter feito o sinal da cruz, o que direi? Depois de feito o sinal da cruz, direi: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria e a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. Depois que direi? Depois direi: confessei-me tal, a última vez, né? Por graça, em tal tempo, por graça de Deus, recebi a absolvição, cumpri a penitência e fui à comunhão. Em seguida, faz a acusação dos pecados. E é muito útil dizer qual foi a última vez que fez a confissão. Terminada a acusação dos pecados, que direi? Direi: acuso-me ainda de todos os pecados no passado, especialmente contra tal ou tal virtude, por exemplo, contra a pureza, contra o quarto mandamento, etc. Depois dessa acusação, que direi ainda? Direi: de todos esses pecados e de todos aqueles que não me lembro, peço perdão a Deus de todo o meu coração e a vós, Padre, peço a penitência e a absolvição. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta a fazer? Concluída a acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la, e enquanto da absolvição, renovar o ato de contrição. Depois de recebida a absolvição, que há ainda a fazer? Depois de recebida a absolvição, é preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir quanto antes a penitência e pôr em prática os avisos do confessor. Devem os confessores dar sempre a absolvição àqueles que se confessam? Os confessores devem dar absolvição somente àqueles que julgam bem dispostos a recebê-la. Podem os confessores deferir ou negar alguma vez a absolvição? Os confessores não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição em certos casos, para não profanar o sacramento. Quais são os penitentes que se devem considerar mal dispostos e aos quais se deve ordinariamente deferir ou negar a absolvição? Vamos ver os casos, hein, gente? Os penitentes que se devem considerar mal dispostos são principalmente, né, os casos de se negar a absolvição. Primeiro, aqueles que não sabem os mistérios principais da fé ou não se importam de aprender os pontos da doutrina cristã que são obrigados a saber conforme o seu estado. 2. O primeiro é quem não quer saber nada do catecismo, a pessoa não tem nada a ver com a igreja católica, sabe? Que não quer seguir nada dos ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus. Segundo, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência e não dão sinais de dor e arrependimento. O padre percebe isso, viu, gente? 3. Aqueles que não querem restituir, podendo as coisas alheias ou a reputação roubada. 4. Aqueles que não sabem, que não perdoam de coração os seus inimigos. 5. Aqueles que não querem empregar os meios para corrigir dos seus maus hábitos. Não tem arrependimento e nem querem. 6. Aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas de pecado. Não há excessivo rigor da parte do confessor em deferir a absolvição do penitente que ele não julga ainda bem disposto? Não há excesso de rigor
no confessor que difere a absolvição do penitente, porque não julga ainda bem disposto. Há antes a caridade, pois procede como um bom médico, que tenta todos os remédios, ainda os desagradáveis e penosos, para salvar a vida do doente. Como aqui mostra que São Padre Pio, né, que passou grande parte da sua vida ouvindo os pecados das pessoas, né, no confessionário. Deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão o pecador a quem foi negada a absolvição? O pecador a quem foi negada a absolvição não deve se desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se, reconhecer o seu estado deplorável, aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá e assim pôr-se quanto antes em estado de merecer a absolvição. Deve tentar outra vez, mas deve tentar outra vez com outro padre não, gente. Deve procurar conversão, o arrependimento, entendeu? E depois voltar no mesmo padre. Que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? O verdadeiro penitente deve encomendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso, douto e prudente, e deve depois entregar-se às suas mãos e submeter-se a ele como seu juiz e médico. O que é a satisfação? A satisfação também, que também se chama penitência sacramental, é um dos atos do penitente, o qual ele dá uma certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe? O penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, se a pode cumprir. E se não a pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao seu confessor e pedir outra. Né? Isso na hora, não depois, quando sai da confissão, mas lá mesmo. Tá? Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou tempo, a penitência deve cumprir-se quanto antes e deve fazer-se a diligência por cumpri-la em estado de graça. Como se deve cumprir a penitência? A penitência deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. Porque na confissão se impõe uma penitência? Impõe-se uma penitência porque, de ordinário, depois da absolvição sacramental, que perdoa a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal a pagar neste mundo, ou no purgatório. Ou paga agora, gente, ou paga depois, no purgatório. É isso. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, visto serem cometidos, né, a partir de 7 anos de idade, a criança já sabe o que faz, que ela já tem juízo, né, e começa a pecar. Então, visto serem cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, e também para que a obrigação de satisfazer por eles sirva de freio para não recair no pecado. Podemos nós, com as nossas forças, dar satisfação a Deus? Não. Com nossas forças, por nós mesmos, não podemos dar satisfação a Deus, mas nós podemos unir-nos a Jesus Cristo, que com seus os merecimentos da sua paixão e morte, dá valor às nossas ações. É sempre bastante a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta devido aos pecados? A penitência que dá o confessor
de ordinário não é bastante para pagar a pena devida pelos pecados. Por isso, deve-se fazer a diligência para suprir com outras penitências voluntárias, né? Quais são as obras de penitência, né? Porque depois da confissão temos que fazer mais outras penitências, além do que o padre mandou, né? As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: oração, rezar mais, jejum e esmola. Que se entende por oração? Por oração, entende-se toda a espécie de exercício de piedade. Que se entende por jejum? Por jejum, entende-se toda a espécie de mortificação. Que se entende por esmola? Esmola entende-se toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e temporal. Qual é a penitência mais meritória? A que dá o confessor ou a que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é a mais meritória, porque sendo parte do sacramento, né, da confissão, recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não, eles vão para o purgatório, porque para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificar inteiramente. Tem que pagar as dívidas, né? Todos nós temos dívidas do pecado, né? Que é no purgatório. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Além da penitência, quem mais deve fazer o penitente depois da confissão? O penitente depois da confissão, além de cumprir a penitência, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra, ou se lhe deu escândalo, deve o mais breve e na medida em que for possível restituir os bens, reparar a honra e remediar o escândalo. Por exemplo, quem fofocou muito, né? Falou mal das pessoas, deve ir ali e dizer, não foi bem assim, tal, né? Pedir perdão, né? Como se pode reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele, edificando com boas palavras e com bom exemplo, aqueles que se tenham escandalizado. Ao invés de falar mal da pessoa, depois se fala muito bem da pessoa. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido, pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. Que frutos produz em nós uma boa confissão? Uma boa confissão, primeiro, perdoa-nos os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. 2. Restitui-nos a paz e o sossego de consciência. 3. Reabre-nos as portas do paraíso e comuta a pena eterna do inferno em pena temporal. Preserva-nos das recaídas e torna-nos capazes de ganhar indulgências. O que é indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, contra a culpa. Remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência. De quem recebeu a Igreja o poder de conceder indulgência? Foi de Jesus Cristo que a Igreja recebeu o poder de conceder indulgências. De que maneira nos perdoa a Igreja a pena temporal por meio das indulgências? A Igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências
aplicando-nos às satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, as quais formam o que se chama o tesouro da Igreja. Quem tem o poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa, em toda a Igreja, e ao Bispo, na sua diocese, na medida que ele é concedido pelo Papa. Quantas espécies há de indulgências? Há duas espécies de indulgências: a indulgência plenária e a indulgência parcial. O que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morresse depois de ter recebido essa indulgência, iria logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. O que é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. Qual é a intenção da Igreja ao conceder as indulgências? A intenção da Igreja ao conceder as indulgências é auxiliar a nossa incapacidade de expiar nesse mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir, por meio das obras de piedade e de caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com rigor dos cônegos penitenciais. Em que apreço devemos ter as indulgências? Devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Agora os padres talvez falam muito pouco sobre as indulgências. Há muitas orações, principalmente o Santo Terço, se consegue indulgências, né? E outras devoções, né? Via Sacra, por exemplo, também. Quais são as condições requeridas para se ganhar as indulgências? As condições para se ganhar as indulgências são, primeiro, estado de graça, pelo menos ao cumprir a última obra, e o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. 2. O cumprimento das obras que a Igreja prescreve para se ganhar a indulgência. 3. A intenção de ganhá-las. Podem as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório quando quem as concede declara que se lhe podem aplicar. Agora, o que é o jubileu? Olha, nesse ano, em Roma, né, a Igreja Católica está em jubileu, né? Quem pode ir a Roma, né, nesse ano, então vai receber a indulgência plenária no jubileu da Igreja Católica. E o que é o jubileu? Jubileu que ordinariamente que se concede todos os 25 anos, é uma indulgência plenária, a qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter-se absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e a comutação de alguns votos. Então, terminamos hoje. Foi muito longa a aula de hoje, né? Talvez eu devia ter dividido essa aula de hoje em duas partes, mas era o mesmo assunto. Eu não quis hoje e noutra semana, né? Com o mesmo assunto sobre a penitência. E por isso, mesmo longa, eu quis fazer tudo hoje. Então, na próxima aula vai ser sobre a extrema-unção e a ordem religiosa. Vai ser na terça-feira. Então, tenham todos uma santa noite. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. E é isso. Uma boa noite a todos vocês. Amém.